meu Deus do céu. Vamos, então? Oi, Alexandre? Oi, Dudu. Tá tudo Agora certo. voltou. Agora Zé, voltou. você não saiu em nenhum momento. Você está achando que a gente não está te ouvindo nem te vendo? A gente está. A hora que o senhor quiser começar, pode começar. Já está até gravando. Podemos começar? Podemos. Bom, isso se trata de um curso de talvez 2 anos, onde eu estarei não somente como aquele que vai ministrar as aulas, mas como coordenador. Coordenador porque nós teremos alguns convidados, pessoas da própria escola, de outras escolas, e vamos seguir em frente, trabalhando. Os fundamentos da formação do psicanalista, eu pretendo abordar a questão do tripé, né? O tripé que vem desde a época de Freud, da Associação Internacional, como exigência da formação do psicanalista, e adentrar o ensino de Lacan e esmiuçar o aforismo, alguns autores julianos, a afirmação fundadora, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, depois por alguns outros. Vamos trabalhar a psicanálise intenção, psicanálise extensão, alguns elementos da transferência, sujeito suposto saber, da clínica propriamente dita, sempre articulando com clínica, sempre, buscando as razões na prática, na clínica psicanalítica. Todos nós sabemos que o primeiro psicanalista se chama Sigmund Freud. A psicanálise é uma invenção de Freud. Ela é tributária do desejo de Freud. Desejo este que Lacan, fundamentalmente, no Seminário 11, quando ele faz um corte em relação à própria teoria freudiana, ressituando alguns elementos da teoria, ele vai procurar teorizar o desejo de Freud, a partir do desejo de Sócrates, e adentrar um pouco mais aquilo que ele vinha teorizando, não é? O desejo do psicanalista. O desejo do psicanalista é uma invenção de Lacan, é uma teorização de Lacan, a partir da clínica. O desejo do psicanalista, como um desejo que ele vai dizer objetivável, chega a um ponto que ele vai dizer que algo que é destacável do próprio desejo, no nível do real, esse desejo, penso eu, ou se isso, não sei se estaria colocado no função e campo nos escritos, que ele vai dizer que esse desejo do psicanalista, como alguma coisa que pleiteia no âmbito da cura e da disciplina, uma renovação da doutrina, esse desejo teria vindo substituir aquilo que até então a IPA preconizava
como uma necessidade de sustentação da formação do psicanalista, que era o problema do saber técnico. Esse saber técnico que comparecia e comparece até hoje como algo que é transmitido no nível internacional como sustentação da instituição propriamente dita. Freud é o primeiro analista, primeira autorização, primeiro se autorizar psicanalista, e isso surge na história da psicanálise, fundamentalmente, penso eu, no momento em que Freud pleiteia uma ajuda, uma bolsa, ao terminar a faculdade de medicina, onde ele já estava imerso nas pesquisas como cientista, neurologista, doenças, um preâmbulo de doenças nervosas, mas por um outro viés, mais da fisiologia. E quando ele vai e ganha uma bolsa para frequentar um curso sobre hipnose com o mestre dos mestres, Charcot, em Salpêtrière, e que surge um fenômeno interessante, porque se nós formos pesquisar a história do movimento psicanalítico, nós vamos verificar que os passos de Freud na relação com o outro, colocado numa posição não nominado dessa maneira, mas de sujeito suposto saber, era no sentido de buscar elementos da personalidade desse outro. E Freud, então, fica enlouquecido com uma abertura transferencial, uma abertura da sua subjetividade colocada em cena, como quase que um fenômeno de neurose de transferência, na personalidade de Charcot. E Freud começa a se despojar, se livrar de todas as suas pesquisas, e isso chega a verbalizar que isso, com até o intuito de dificultar a vida dos historiadores dele, Freud. E ele tem uma passagem muito bonita, que ele escreve uma carta a Marta, sua noiva, em que ele diz que tudo aquilo que ele havia conquistado no nível do trilhamento do discurso da ciência, da medicina, tudo aquilo que ele havia produzido, pesquisado, ele estava abrindo mão e estabelecendo uma relação nova com a figura, com a personalidade de Charcot, com aquilo que Charcot trazia de ensinamento sobre as histéricas. A ideia que eu faço é que Freud cai num processo de histericização, isso que Lacan depois vai teorizar, dizendo que qualquer um que busque um tratamento psicanalítico, a única condição de adentrar, de uma entrada num tratamento psicanalítico, é o sujeito cair nesse artifício estrutural que é uma estericização do discurso. Ele diz que não importa o tipo clínico, seja fóbico, obsessivo, histérico, é cair para um processo de esterilização, na medida em que ele dizia, Lacan, quando ele vai trabalhar os discursos, ele vai dizer que o discurso de base, a base de todas as neuroses, é o discurso da histérica. Tanto é que ele vai homenagear a histérica, escrevendo um discurso. Ele não escreve discurso do obsessivo, disso ou daquilo.
somente da histérica, homenagear as histéricas. Então, é um discurso que estaria na base, na estrutura de base de uma neurose. Não é? Então, Freud, nesse momento, ele escreve essa carta e diz: eu estou deixando de lado, abandonando tudo aquilo que eu produzi até então e estando aberto e inteiramente, entre aspas, enamorado com aquilo que se produzia no teatro de Charcot, com a personalidade de Charcot. E ele diz uma coisa muito bonita, não sem um tom de preocupação, porque Freud vem de uma história de uma família pobre, não é? E a história do movimento psicanalítico mostra as infiltrações, as aproximações com Breuer, também no sentido de uma proteção no nível da própria subsistência. Mas ele diz para Marta: eu não sei onde isso vai dar. Eu só sei que eu estou deixando tudo aquilo que eu já conquistei, que eu produzi, que eu aprendi, e estou abrindo as portas para um campo novo, não é? Um aprendizado de algo novo. Isso tem uma similaridade com o texto que ele vai escrever, aconselhando os jovens médicos que pretendiam trilhar o caminho dessa nova descoberta, dessa boa nova, em que ele vai dizer que não existem duas psicanálises, dois tratamentos terapêuticos, médicos, depois nominadamente psicanalíticos, dois tratamentos iguais. Não existem duas figuras clínicas iguais. E vai dizer que cada psicanálise é uma nova psicanálise. E vai dizer um elemento, fornecer, não é? Um ensinamento de um elemento estrutural que Lacan segue e arrisca ao inovar a partir das entrevistas preliminares e do conceito de sujeito suposto saber. O conceito de sujeito suposto saber ele pega muito também, penso eu, da questão da análise leiga, de 1926, quando Freud convoca aquele terceiro imparcial. Então, Freud diz para os médicos, jovens médicos, futuros analistas, que quando fossem, estivessem frente a um paciente, uma demanda de tratamento, o sujeito buscasse se livrar dos seus sofrimentos, ele dizia: vocês devem esquecer tudo aquilo que vocês já aprenderam, não é? E se coloquem numa posição como se estivesse frente ao novo. Veja que essa questão do novo, Lacan, quando vai trabalhar o conceito, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, em 1964, e no capítulo O Inconsciente Freudiano e o Nosso, ele ali ainda não nomeia o inconsciente como uma invenção, uma descoberta do Lacan. Não é? Que ele vai dizer que o inconsciente é lacaniano. Mas ali ele diz o inconsciente freudiano e o nosso. Ele privilegia muito a questão da surpresa, a questão do novo. Quer dizer, mostrando que no que diz respeito à psicanálise, que diz respeito, não é, portanto, ao inconsciente, nós não temos como nos antecipar. Quer dizer, há uma impossibilidade lógica de você se antecipar ao inconsciente. O inconsciente é alguma coisa que toma de surpresa como algo novo, sempre novo,
tanto o paciente quanto o psicanalista. Então, Freud dizia: esqueçam tudo aquilo que vocês já sabem para que possam se permitir algo novo. Veja que Lacan vai seguir à risca esse veio da descoberta, da invenção de Freud, as últimas consequências, até mesmo no que diz respeito, mais um período mais avançado, quando ele introduz o conceito de escola, que ele quer introduzir um elemento para insistir no que diz respeito à transmissão da psicanálise, que ele vai dizer que não existe, que cada um que trate de reinventá-la, ela foi inventada por Freud, cada um vai reinventá-la na sua própria análise. Vai dizer que a transmissão é transmissão de fenda, de Yancey, né? De S de A barrado. E que ele vai dizer: esqueçam tudo aquilo que vocês já aprenderam e estejam abertos ao novo. O próprio dispositivo do passe, o cartel do júri, é uma posição semelhante, é uma posição de se deixar ser ensinado por algo novo. O fundamento do passe, que é algo que ele introduz como uma aposta no que diz respeito à transmissão da psicanálise e da minimização dos efeitos de grupo nas instituições psicanalíticas, que ele vai nominar de escola, que tem uma particularidade na medida em que introduz a pergunta: o que é um psicanalista? Dizendo que o passe é uma demanda da escola, na medida em que a escola está feita para que se possa introduzir a pergunta: o que é um psicanalista? Então, esse dispositivo, esse júri, esse ponto máximo de chegada da mensagem de uma nova sintase, esse dispositivo é um dispositivo muito semelhante a essa posição preconizada por Freud, de esqueçam tudo aquilo que vocês já sabem para que vocês possam se deixar ser ensinado pelo novo. Não é? E que Lacan depois vai colocar a questão do psicanalista só se autoriza por si mesmo. O psicanalista só se autoriza por si mesmo porque ele não se autoriza de nenhum saber no outro. Não é? No momento mais difícil, no momento da condução da cura, o psicanalista está só, na solidão do seu ato. Ele não se autoriza da sua análise, dos textos que ele trabalha em cartel, não é? Os textos que ele trabalha na sua solidão, não é? As suas supervisões, aquilo que ele dá a ver numa supervisão, no sentido de permitir que o significante passante, passador, possa ser entrevisto nesse lugar de supervisão, possa ser entrevisto naquilo que diz respeito a como é que o sujeito se encontra em relação ao seu desejo, não desejo enquanto pessoa, mas ao seu desejo, o desejo do psicanalista, como algo de estrutura. Então, essa posição freudiana, esqueçam tudo aquilo que vocês já sabem, para que possa advir o novo, não é tão simples, porque o analista, mal ou bem, por mais que ele passe por processos analíticos, por mais que ele clinique, por mais que ele tenha contato com a teoria, com seus pares, por mais que isso ou aquilo e um pouco mais, ele, no final das contas, é um ser humano, não é? Mas ele é convocado por essa solidão, a solidão do ato que irá ser construído um trabalho de análise pessoal. Por isso é que, quando
a Associação Internacional, no entorno de Freud, cria-se um grupo e que o próprio Freud, nas reuniões com os analistas mais próximos, que ele tinha reuniões às quartas-feiras, e que ele distribuía um anel com a figura, acho que de um camafeu, uma coisa assim, uma figura qualquer. E ele chega a dizer, é interessante, num tom jocoso, essa ideia de se criar uma instituição como uma forma de preservar essa descoberta, para que essa descoberta não fenecesse, né? Não viesse a morrer, não viesse a sucumbir. Então, esse grupo no entorno de Freud, porque começava a brotar demandas e demandas de tratamento psicanalítico, né? Na medida que Freud começa a teorizar os elementos da sexualidade inconsciente, né? Dos desejos da sexualidade inconsciente, isso que Charcot trabalhava, mas não era acolhido devidamente. Freud se tornou Freud na medida em que ele se permite adentrar o caminho de um catador de restos. Restos que o discurso da ciência, que os grandes médicos, cientistas, não poderiam se permitir sair fora da caixinha, não é? E escutar esses restos, aquilo que era conversado no tom jocoso de piada nos cantos dos jantares, da questão da sexualidade, a questão da sexualidade humana, que Freud, então, vai colhendo esses restos e formulando esse campo novo, que, quando se pergunta que campo é esse? Um campo sempre novo. A psicanálise é um campo outro, sempre um campo outro, né? Na medida em que ela vai se autorizar do inconsciente, ela vai se autorizar dessa iânsia estrutural. Então, no entorno de Freud, que se cria o Instituto de Ensino de Berlim, e depois vem a Associação Internacional de Psicanálise, é colocado como uma exigência básica para que alguém possa ser analista, 3 elementos que costuma-se nominar como um famoso tripé, o tripé da formação. A psicanálise pessoal, regrada, não é? De antemão, uma exigência de 6 a 7 anos, com um analista didata, esse que está num nível superior, hierárquico, colocado de uma forma hierárquica, como um dos guardiões dessa descoberta, essa descoberta que seria partilhada internacionalmente a partir de uma transmissão de um saber técnico, sem preocupação com doutrina, e depois as supervisões oficiais com analista de datas, com uma exigência de um tempo X, de 2 anos, cada uma, e o ensino teórico durante 4 anos, e que depois você apresentava um trabalho teórico clínico em cima de um caso clínico, sustentado com alguma teoria, e recebia o título de membro associado. Quando você está, ainda hoje, no Instituto de Ensino, você não é membro da IPA. Eu nunca fui membro da IPA. 15 dias antes de ser nomeado, eu já estava frequentando uma instituição, o Colégio Freudiano, uma instituição lacaniana, e eu sempre fugia um pouco desses títulos. Na universidade foi a mesma coisa. Deve ser uma patologia, alguma coisa que eu nunca ultrapassei na minha vida,
mas que eu não teria fundado essas escolas lacanianas, né? A história teria sido diferente. Então, havia essa exigência, a análise pessoal, as supervisões e o ensino, sempre a partir de regras, normas, dogmas, sempre a partir de um estado de submissão com uma ausência total de questionamentos. Isso é interessante. Isso caminha, isso avança, isso viaja, não é? Resta saber como é que isso foi chegando, não é? Essa interpretação psicanalítica, isso que vai apontar para os elementos do inconsciente. Depois a gente vai ver com calma o que é uma interpretação, que hoje em dia não se fala mais nisso, se fala em corte de seção, escansão, e por aí vai, mas existe a interpretação. E a interpretação é um dos pressupostos da descoberta, da invenção de Freud, quando ele verifica que isso que atormentava a vida de um sujeito, de um indivíduo, isso que vai se chamar depois sintoma, isso é passível de interpretação e melhora a vida do indivíduo. O sujeito tem uma vida mais livre, mais solta. E que todos os historiadores eles vão dizer que teriam sido duas histéricas que teriam inventado a psicanálise. No início, Freud outorga a invenção da psicanálise a Breuer. Depois, em 1914, na história do movimento psicanalítico, ele vai dizer que não, tudo aquilo que eu disse, que eu outorguei a Breuer, não é verdade, diz ele. A psicanálise é uma invenção minha, Freud. Somente eu, Freud, verdadeiramente sei de que se trata a psicanálise. Ele dizia a questão do inconsciente, do recalcamento e por aí vai. Então, a questão avança, a questão segue e a Associação Internacional caminha no sentido... É interessante isso, não é? À medida que surgem os navios, não é? Meu pai, quando ele veio adolescente do Líbano para o Brasil, era um navio que viajava durante meses. Ia para os Estados Unidos, não podia ser atracado, não era bem recebido, ia para o Brasil, depois os aviões. E como é que a interpretação analítica ela vai se transmitir? Não é? Quer dizer, vem a questão do Instituto de Ensino e da Associação Internacional, a IPA, mas há por detrás disso, não é? Que corre nos interstícios disso a questão da interpretação psicanalítica, a questão do se deixar tocar por uma interpretação, por uma questão do inconsciente. Isso é interessante, não é? Mesmo porque a questão das línguas, e nós sabemos como os países, tanto dos Estados Unidos, os outros países europeus. Eu lia, uma época, um livro do Viktor Smirnov, chama Um Caminhante Analítico. Ele foi traduzido e eu não editei. É um livro enorme, enorme. Ele foi ele foi analisando do Lacan, mas não deixou a IPA.
e ele era um cara que lida bem com o alemão. Já morreu, lidava bem com o alemão. E ali ele tem um capítulo em que ele mostra uma coisa interessante. Vejam, a psicanálise ela vem como psicanálise, como discurso analítico, encontrar a sua capacidade de sobrevivência, de subsistência. Veja o que Lacan vai dizer: a psicanálise sobreviverá ou não, a religião triunfará. Ela vai encontrar em Jacques Lacan, um francês. Mas ele mostra, a partir das correspondências, que o país que mais resistiu à invenção, à descoberta de Freud, foi a França. A maior resistência à descoberta de Freud foram os franceses, os psiquiatras, aqueles que se interessavam por algo a mais, porque a psiquiatria teve até em Lacan, os psiquiatras tiveram uma importância fundamental na sustentação do ensino de Jacques Lacan. E a França, onde nasce Jacques Lacan, veja como é importante a questão da resistência, como é importante estudar a questão da resistência, há um texto no Dizer sobre isso, do Eric Porte, nos problemas cruciais da psicanálise. É o Seminário 12, se não me engano, não é? É isso, Tereza? Seminário 12, os problemas cruciais. Lacan vai trabalhar a questão das resistências e chega-se a teorizar que a psicanálise só se tornou possível, a sua invenção, graças à resistência, não é? Do fato de como é que se chamava aquele médico otorrino, não é otorrino? Como é que chamava? Correspondência de Freud? Fliess. O Fliess, o fato dele não conseguir sustentar uma posição de mestria, o próprio Freud, não é? Tem condições de inventar esse discurso novo, esse campo da psicanálise. Então, a Associação Internacional ela introduz essa exigência. E por que isso não perdura tão somente isso? Porque ainda existe hoje e existirá sempre, para o resto da vida. Todos nós, logicamente, vamos morrer, nós seremos enterrados, cremados, essas coisas todas, e isso vai continuar. Esse modelo da IPA irá continuar. Isso foi feito para a eternidade, esse modelo onde não há questionamento, não se questiona. Você faz as entrevistas, você obedece, você se submete aos preceitos dessa formação e segue em frente. Você segue. Então, é o 15, né? É o 15. Não, o seminário 11 é o 12. É o 12, seminário 12. Não, os problemas cruciais é o 12. É o 12. 64 e 65. Ali é um dos seminários mais importantes de Lacan. Dificílimo. 64, Nazar. É 64 e 65. Porque 64 é os 4 conceitos, mas aí ele pega a virada do ano. Não, então, eu estou lendo os 4 conceitos. A Associação Internacional
havia ali 3 analistas que começaram a questionar os critérios da formação. Os critérios, não a exigência básica da análise pessoal, supervisão e ensino. Não é? Fundamentalmente, Balint, Bernfeld, e aí vem Lacan, junto desses 3, Lacan foi membro da IPA por 30 anos, se não me engano, ou 30 e poucos anos. Até o seminário 10 da Angústia, Lacan era IPA. Né? Lacan não continuou a IPA porque foi expulso da IPA. Olha que interessante. Quer dizer, numa palestra na Salpêtrière, da Convergência, um congresso de convergência, e eu disse lá que quem fundou o fenômeno Jacques Lacan foi a Associação Internacional de Psicanálise. Ela, ao recusar Lacan, ela funda o fenômeno Jacques Lacan. Ela expulsa Lacan. Lacan tentava negociar e ser negociado a partir dos seus alunos. Não é? Ele dizia que se tratava de uma destituição subjetiva na medida em que ele era negociado como um objeto e era a causa das grandes crises, as grandes cisões, 53, 63, e isso porque Lacan, a partir de questões teóricas, ele vai introduzir questionamentos, simplesmente questionamentos. Ele, em hipótese alguma, é contra essas exigências básicas da análise pessoal, a supervisão e o ensino. Pelo contrário, ele avança como uma exigência ética maior em relação a isso, mas questiona os critérios. Ele vai questionar os critérios, não é? E as razões de não haver espaço para que os alunos, os postulantes, pudessem questionar. Lacan já havia apresentado trabalhos em alguns congressos da IPA e cortavam a fala de Lacan, davam 3, 5 minutos para ele falar. E tem uma das apresentações de Lacan que eu tentei encontrar hoje nos escritos e outros escritos, e que era a época da IPA, que é da próxima aula, onde eu vou partir da questão da análise pessoal de alguém que quer se tornar psicanalista, porque isso não é tão simples assim, essa questão das análises. E que Lacan introduz um elemento da ordem da clínica no texto simbólico, imaginário e real. Eram as sementes daquilo que ele vai trabalhar e tornar como seu verdadeiro paradigma, né? Dos nós, não é? O real, simbólico e imaginário. Esse simbólico, imaginário e real, o CIR, ele ali vai dizer uma questão clínica sensacional, que depois, com a teoria dos discursos, isso fica mais claro. E ele trabalha em alguns seminários isso. Ele diz o seguinte: o sujeito, quando busca um tratamento, quando ele está num estado de sofrimento, eu não estou entrando aqui na questão da covardia moral, que ele pega em Spinoza, do abrir mão de seu desejo. Não, ele vai dizer, o sujeito, quando está em sofrimento, está no tratamento, olha que coisa linda, ele prefere a culpa, o sentimento inconsciente de culpa trabalhado por Freud, fundamentalmente nas reações terapêuticas negativas, no eu e no isso, e no super-eu, ele prefere a culpa à angústia, à craseada. Então, o sujeito prefere a culpa à angústia. Por quê?
Porque na culpa, diz Lacan, o sujeito continua o mesmo. Ele não se oferece a mudanças estruturais, a mudança de discurso. Nós sabemos que o sujeito, quando vai para a análise, ele está infectado num plano de gozo sempre no mesmo discurso. Ele fica patinando ali num disco que fica rodando, sempre repetindo o mesmo discurso. Então, na culpabilidade, o sujeito está nessa posição de se autorrecriminar e ficar na mesmice. Na angústia, que é, no nó borromiano, a emergência do real sobre o imaginário, esse esgarçamento de abertura para o simbólico, na angústia, abre para uma mudança de discurso. Olha que coisa linda. Isso é muito bonito para se ver a questão da entrada em análise, onde o sujeito vem prenhe, estou usando a palavra prenhe de grávido, ou tinto, ele vem tinto de respostas. O sintoma é uma resposta à falta da aliança estrutural, à falta da relação sexual, da inscrição da relação sexual. Mas o de que se trata numa análise é levar o sujeito a introduzir perguntas, questionamentos. Eu costumo usar uma metáfora que o sujeito vai para uma análise, isso é chavão, tá? É jargão. Ele vai para uma análise, trabalha e paga, mas ele vai para uma análise, quando ele entra, por exemplo, numa loja, ele compra uma mercadoria, ele sai com a mercadoria. Ele vai para uma análise, trabalha, paga e sai com nada. Mas é fundamental que o analista crie as condições de trabalho, não é? Que ele crie as condições, o espaço estrutural para que o sujeito e a análise, o paciente, possa trabalhar. Trabalhar como? Engendrando questionamentos. Ele tem que sair com esse quantum de questionamento, levar isso em termos assim de um trabalho. Quando vocês leem lacanianos que escrevem sobre as sessões de tempo variável, empreendidas, inovadas por Lacan, o sujeito, quando chegava e quando saía, ele continuava num trabalho analítico. As escansões, os cortes, as interpretações estavam ali presentes. Isso tem nos relatos dos livros dos analistas que escreveram sobre a experiência de análise com Lacan. Então, o sujeito carrega isso. E se ele não carrega essa capacidade, esse atrevimento de poder se questionar, de nada valeu, não é? Esse empreendimento, não é? Esse processo, esse processo que se submete a uma operação analítica. Eu vou ficar por aqui e abrir para perguntas, se houver. Né? Só esse final já valeu o tempo que a gente está aqui, porque isso é da maior importância, né? É colocar o sujeito, colocar dúvidas nas certezas do sujeito, né? E no manejo possível a respeito disso, e fazer emergir a angústia. E nem sempre, quer dizer, é bem difícil e há os que resistem muito. Mas sem angústia, não tem análise. Mas a resistência está muito do lado do analista também, não? Aí é que está a questão. Mas assim... É lógico que existe a resistência do sujeito. Porque, às vezes, tem essa questão que nós falamos hoje na aula da Natália, que é aquele sujeito que chega, eu sei como eu sou, eu me conheço, isso é meu,
né? Ainda faz esse gesto assim. No meio grupo de Klein, ele está ali sou onde não penso, né? Exatamente. Ali E onde para não sair penso, daquilo tem ali, o eu, né? Tem o eu, tem os sintomas, a encarnação da obsessividade. exato. É Muito da clínica eu. do obsessivo. Muito da clínica do obsessivo. Mas é isso, foi ótimo, Eu Nazar, como sou sempre. justamente ali onde não penso, porque o pensamento que se trabalha, que se constrói num trabalho de análise, é o pensamento a partir do inconsciente. Vem a transferência lá de cima, né? E vai lá para baixo na falta ser, não é? Quer dizer, à medida em que eu consigo abrir mão de ser, eu tenho possibilidade de pensar. Mas pensar um pensamento que engendra mudanças, mudança Exatamente. significativa, mudança de discurso. Pensamento que titubeia nas certezas, né? Mas eu não sei bem se é, né? A Outra coisa, certeza neurótica ela é interessante porque quando o sujeito está aferrado ao fantasma. sim, Você tem razão, ele perde esse artifício da dúvida e se apega a uma certeza. sim. E isso, às vezes, é visto em pessoas com processo de análise, com muito entendimento, muito longo. Eu passei por uma experiência com um rapaz que eu era apaixonado por ele. E todos eram apaixonados. Era uma pessoa muito importante na história da psicanálise. Ele submeteu a análise comigo muitos anos, foi um dos responsáveis por eu ter ido à Vitória e fundado a escola, colocado a psicanálise em Vitória, porque em Vitória era um grupo de psiquiatras, psicólogos, e que estudavam de tudo ali. E que eles, durante anos, convidavam analistas do Rio, São Paulo, para... Argentina também. E tinha também, inclusive, Tinha na membros Argentina. da Argentina, porque havia Isso. a questão da ditadura na Argentina e alguns analistas vinham e iam para lá. E eles me chamaram, gostaram. Fui no hotel Ilha do Boi. Eles gostaram e marcaram para pedir se eu poderia retornar. Eu disse que ia conversar com a minha mulher e disse sim. Recebi permissão. E aí eu disse sim, mas 4, 5 dias antes eles cancelaram. E aí eu fui procurar saber o que era. Os argentinos ameaçados, questões de mercado ficaram... E eu não precisava, eu sempre tive clínica muito grande, sempre, desde quando eu saí do Instituto de Psiquiatria, sempre. Porque nos velhos tempos, aquele que tinha um traquejo bom na psiquiatria e que ia para a psicoterapia recebia as famílias dos médicos, dos psiquiatras, dos analistas, e deitava e rolava. Deitava e rolava. Você trouxe uma questão que eu acho que é bem Aí interessante. só o seguinte, aí eu fui e três membros desse grupo saem e diz porque eles pagavam passagem e um prolabore, né? Hotel, porque tinha que voltar no sábado e quase não existia voos. Era Transbrasil na época. E aí eles me ligaram, você topa vir por sua conta? Eu falei, mas esse é um convite psicótico. Não, é que houve um problema. Depois eu fiquei sabendo, os argentinos fizeram a cabeça do pessoal e barraram. Aí eu fui e
comecei a dar aula lá numa casa, porque a Vitória era um deserto. Era um deserto. Era um deserto. E comecei a dar aula e atender. De repente, era gente que não... Isso tem documentado num livro. Isso tem documentado num livro. E depois, quando a coisa cresceu muito, eu parei de ir à Vitória. Eu parei de ir e só fiquei atendendo os que vinham ao Rio de Janeiro. Olha que loucura. E depois, com esses que vinham, eu voltei para Vitória, atendendo esses, somente esses. E surgiu... Então, esse rapaz, que era... Porque um foi para psicologia corporal, outro foi não sei para quê. Não, o outro enlouqueceu, foi para pai de santo também, depois morreu. E esse rapaz que trilhou o caminho da psicanálise, ele chegou a um dado momento em que ele se apegou a uma certeza e não houve jeito. Não houve jeito. Saiu, infelizmente, saiu. E é interessante, saiu e não deu em nada. Não deu em nada. Tinha tudo, era da universidade, brilhante, a pessoa de bom caráter, boa índole, mas são as coisas que às vezes a gente tem que olhar e fazer o quê? Fazer o quê? Nada. Tem uma mão levantada aqui. Tem uma mãos, fila uma pessoa Não, a que pode Helena, ser. você estava falando ainda, Helena. Tem uma fila aí, ó. Não, Mar- obrigada, Nazário. Eu só queria te falar uma coisa, que sem quadrângulo de Klein aqui, com todas as suas etapas, você não vai poder terminar esse encontro aqui, não. Não hoje, claro. Estou falando ao longo do período que você vai ficar falando. Eu Ok? tenho os discursos o grafo do desejo, tudo eu passei para o Sim, Alexandre, ele vai passar para todo mundo, e tem também do grupo de Klein, que eu vou o passar grupo para de ele, Klein, tá bom. que eu escaneei e vou passar para ele. Eu peguei num livro aí de uma argentina, que está traduzido em português, é um bom livro. Diga lá, quem é? Márcia, Sou eu. Nazar, gostei muito, assim, muita coisa aqui para pensar. Eu queria recortar essa carta, né, que você trouxe do Freud para Marta, quando ele fala, né, eu não sei aonde isso vai dar, né? Olha que E aí loucura. eu fiquei pensando na Olha formação do analista. olha a coragem desse cara. Olha a Coragem e coragem humildade daquela também, época e de naquela época. alguém que não tinha papai e mamãe ricos. Isso, e para abrir mão, né? Abrir mão, não Tem uma sabendo. frase do Lacan nos Escritos que ele diz a coisa mais linda do Freud ter podido abrir mão dessa posição de poder. E aí, como quando ele fala isso, já estava teorizado o discurso do analista na posição de agente, como mestre, mas enquanto objeto. Em cima, à esquerda, no discurso do analista, está o objeto pequeno a. Freud abriu mão do poder para que nascesse a psicanálise. Isso é lindo. E aí eu fiquei E pensando. fudesse com cada um de nós. Sim. E aí eu fiquei pensando na formação do analista, né? Que a gente também não sabe onde vai dar fazer escola, né? Assim, fiquei pensando nisso, né? Essa coragem, essa humildade ao mesmo tempo, né? Louco, muito louco. E assim, como, né? Que nessa formação a gente também não sabe onde vai dar, né? Uhum. É Sim. muito. É um peso, né? E ao mesmo tempo é a coisa da solidão mesmo, né? Da Mas uma pessoa solidão que cada um. engaja nessa não tem mais outro caminho. Não tem. Se sair, Não tem ponto adoece. de retorno. Se Não tem sair, ponto de adoece. Uhum. Tal como na IPA os Legal. analistas caem numa vida
mais acomodada, porque é isso que é o caráter da profissão, a psicanálise como profissão, não é? Uhum, Vem da ordem média. uhum. Do lado de Lacan, não. A garantia da ordem do só depois. Não é? O outro é E por isso barrado, não conversa tem com a outro. arte, né? Uhum. E por isso pode conversar com a arte, né? Porque a arte também vai por aí. Conversa com tudo, né? Uhum. A arte eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas é verdade. Conversa com tudo. Obrigada, Nazar, muito bom. Não, Deixa o pessoal falar. Felipe Tereza Oi, Nazar. Beleza. tudo bem, Felipe? Tudo bem. Eu fico pensando nesse ato solitário do autorizar-se, numa relação de transferência e de fundar angústia. E, de fato, assim, é possível, de alguma maneira, alguma garantia ao deslocar da culpa para a angústia, assim, o que virá depois, eu acho que é muito difícil mesmo, porque a angústia, de fato, também pode produzir uma passagem ao ato que não é falho. Então, esse limiar, não sei, assim, como que esse tripé, de fato, pode sustentar algo disso. Nós vamos ver isso quando trabalhar na questão da psicanálise pessoal, porque é aí que tem uma equação lacaniana que diz que se trata de um não saber numa direção que não se ignora. Lacan diz no texto A Direção da Cura, que é uma das coisas melhores de Lacan, ele diz assim: o psicanalista dirige a cura, mas não o sujeito. Mas, pelo fato de ele ter se submetido, passado por esse processo, não é? Ele tem como ocupar esse lugar. E aí entra a questão da experiência, a questão dos estudos, do aprendizado, da humildade de se deixar aprender cada cara. E entra a questão de respeitar as estruturas clínicas que nós temos, não é, retirado da psiquiatria, as neuroses, as psicoses, as perversões, que são respostas éticas à castração do outro. Não é? Na neurose, você responde com sintoma, com significante, na perversão, com objeto, fetichismo, e na psicose, com o corpo. E que há alguns autores que escrevem uma quarta resposta ética, que seria o desejo do analista. Então, o analista, ele na sua análise pessoal, nas supervisões, no trabalho, ele vai... porque como conduzir essa passagem, né? Para os sujeitos arriscar a deixar de ser para poder pensar. Não é? E aí entra, não é, essas fagulhas de angústia que ele vai dosando, não é? E, em alguns casos, saber onde entra a medicação, para indicar para o psiquiatra, porque há que se saber. Então, você vê a nomeação de estrutura clínica como uma resposta ética? Isso é dito. Eu tenho que ver onde é que eu li isso. São respostas frente à castração do outro, o outro materno. Não é? Porque é traumático por excelência. E por que cada um faz um tipo clínico, né? Dependendo do lugar que você ocupa frente ao desejo do outro, o desejo que o constituiu. Porque cada um de nós ocupa um lugar do desejo do pai e da mãe, do casal, do homem e da mulher. E as estruturas, é interessante, que vai depender. Os pais dizem assim, tem 4, 5, 2, 3 filhos, e um apresenta isso, outro aquilo. Mas nós educamos todos da mesma maneira? Não. Cada filho é desejado de uma maneira.
E o analista vai aprender a conduzir, não é? Ele vai aprender a conduzir. A gente diz, o analista na psicanálise não se formula diagnóstico. Será? Não se formula rapidamente, apressadamente. Não é? O analista ele tem que ter, na sua própria análise, bem trabalhado, a questão do tempo para compreender o momento de concluir. Há analistas angustiados, e aí o analisando passa ao ato. Esses dias eu tenho acompanhado a análise de um jovem que está vivendo uma relação muito próxima de uma situação e de um analista muito experiente, muito e são casos, são estruturas, né? Às vezes você mexe num ponto, desestabiliza, ou às vezes você deixa de atender o telefonema. É uma desgraça. É uma desgraça. Vamos lá. Sou eu, Zé. Você, nesse seminário, né, sobre a formação do psicanalista, que eu achei muito oportuno você trazer para dentro da Escola Lacaniana do Rio, esse seminário que você vinha fazendo ano passado, né, na Escola de Brasília, e você trouxe hoje, né, essa coragem do Freud em romper com o já sabido, com esse saber constituído, o saber médico, o poder do saber médico. Quer dizer, o exemplo que ele traz nessa coragem de romper, não com alguém especial, mas com um modus operandi, né, que estabelecia uma hierarquia, uma posição realmente de poder do saber médico, né? Até em detrimento da escuta, como médicos, inclusive, dos seus pacientes, porque eu acho que o que ele extrai da experiência dele com Charcot, que foi nessa experiência que ele se deu conta de um outro lugar que, embora o Charcot não tenha dito com todas as letras, justamente a invenção do inconsciente, a descoberta do inconsciente é freudiano, que permitiu a ele inventar a psicanálise, o Charcot, nas suas apresentações, ele mostrou, e evidentemente mostrou para quem poderia ver e ouvir, foi o caso do Freud, que havia uma outra forma de se escutar a dor de existir. O próprio Charcot, nas suas apresentações clínicas lá na Salpêtrière, ele mostrava que aquelas pacientes histéricas desafiavam esse poder e esse saber médico, o que não tornava aquilo do que elas se queixavam como uma mostração da verdade, né? De uma verdade, de uma meia-verdade, como vai chamar Lacan, mas de uma verdade que não era aquela que era apresentada a partir da medicina, né? Centrada no sintoma, centrada num órgão em sofrimento. Então, e eu acho que dessa experiência freudiana, né, o Lacan, eu acho até que a partir desse ensinamento do Freud, que era preciso escutar, né, da experiência de cada um, no caso de cada analista, com seus pacientes, e esquecer tudo que já sabia, que está, inclusive, no que Freud nos diz lá
Ensinamentos ao Jovem Médico, não é isso? Eu não me lembro bem como era o título do texto. Sim. Recomendações aos médicos, aos jovens médicos. E o Lacan ele vai se segurar nesse dito freudiano de que é preciso escutar cada caso, de esquecer o saber já constituído e tudo mais. Mas eu me pergunto se hoje, não só a psicanálise, mesmo a psicanálise dita lacaniana, e, evidentemente, as novas formas de escuta, né? A terapia comportamental, a própria neurociência, se não se parte já de um já sabido. Você começa a escutar um paciente e diz, trata-se de uma histérica, trata-se de uma neurose obsessiva. Essa propósito, você agora até falou sobre a questão do diagnóstico, alguém mais falou aí também. Então, às vezes me dá a impressão de que, eu penso sobre isso, de que, mesmo nas formações ditas lacanianas, há uma certa preocupação em se fazer, muito rapidamente, diagnósticos. E eu acho que essa preocupação talvez esteja muito apoiada numa teoria, né, muito insensada, exacerbada, uma preocupação excessiva. E porque isso traz um certo conforto em você setorizar de que lado aquele sujeito se apresenta, né? Ao invés de tomar o que o próprio Lacan coloca com os 4 discursos, no seminário Os 4 Discursos, o avesso da psicanálise, quando, a propósito dos 4 discursos, ele vai dizer que, numa mesma análise, o sujeito frequenta todos os discursos. Então, assim, já que eu sei que você vai tratar isso o ano todo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse problema crucial, porque eu considero esse um problema crucial na psicanálise hoje, uma preocupação em categorizar, né, os pacientes nesta ou naquela apresentação, né, da estrutura real, simbólica, imaginária e sintoma. Então, se é histeria, se é neurose obsessiva. Claro que o sujeito, se ele perpassa todos os discursos, ele vai apresentar, né, discursivamente falando, elementos deste ou daquele modo clínico. Mas isso, de modo algum, nos autoriza a fixar o sujeito e, portanto, forçar um tipo de leitura que atrapalha, inclusive, a escuta para uma interpretação, forçar essa ou aquela estruturação, digamos assim, clínica. Pode falar um pouco sobre isso. Os jovens que adentram nos últimos anos o ensino de Lacan, que começa a frequentar e gostar, esse é o problema, porque há uma pressa que é inerente ao ser humano. Veja, com o advento hoje da rede, é incrível. Comecei a ler, eu separei material para estudar sobre o tal de IGP. Não sei se é IGP. Um cara veio analisando, me mostrou e disse: olha, eu vou escrever um texto do ponto de vista de Nazar, Lacan, sobre... Bom, botou os dados, dali a pouco tinha um texto com frases minhas no texto. Essa coisa, o mundo, cada um de nós está se reduzindo a um ponto digital. E com isso tem a questão com o tempo, com a pressa, com isso ou com aquilo. Os jovens
lacanianos, certamente, pelo menos alguns, não tiveram acesso a um texto que eu tenho aqui em casa traduzido. Se quiserem, eu peço para o Alexandre, porque é da época da escrita à máquina, que não existia computador. É um texto do Roland Chemamar, que nós vamos convidar para falar na escola, Roland Chemamar, sobre os discursos, o discurso da... Porque porque existe o discurso da histérica, mas houve uma tentativa de acoplar o discurso da universidade ao discurso do obsessivo. E, nesse texto, é muito interessante que ele vai mostrar aqui que uma coisa é a estrutura e outra coisa são traços sintomáticos, que uma histérica ela tem traços sintomáticos obsessivos e que, às vezes, se engana. Um obsessivo tem traços mais raros, mas tem da histérica, ou fóbico, etc. E tal. Mas ali, nesse texto, ele vai trabalhar uma frase de Lacan, tem que ver onde é que está isso, em Lacan, a questão do que é certo e o que é seguro. E que ele vai dizer, somente o que é certo, isso é Lacan, somente o que é certo e seguro nos permite delinear uma estrutura clínica. Porque somente o certo não leva, e nem o seguro. Somente o que é certo e seguro. E ele vai trabalhar esse sintagma e que é interessantíssimo. Se alguém me lembrar, eu pego esse texto, xeroco, deixo lá na escola, e o Alexandre pode, o Felipe, mandar digitalizar. Vale a pena vocês lerem esse texto, estudar. Essa questão do certo e seguro no que diz respeito à escuta analítica, a questão da clínica. Agora, é interessantíssimo. Eu estava lendo sábado pela manhã, às vezes eu desço aqui no Play para caminhar e pego o celular, começo a ler texto. Estava lendo uma entrevista que o Aluche me mandou, Jean Aluche, me mandou há uns 10 anos, e que ele dá uma entrevista para 3 psiquiatras, psicanalistas, e aborda a questão gay e, fundamentalmente, a necessidade de se ler o Foucault, de trabalhar a questão de Foucault, que isso minimizaria os danos dessas pressas, e que ele faz duras críticas à questão das associações, inclusive de convergência, ele faz duras críticas e diz por que a escola que você fez parte lá na França, a École Lacanienne, ela se manteve a partir do paradigma de RSI e levou às últimas consequências o conceito de escola. Faz a crítica e os elogios a Miller, as críticas à interassociação e a convergência. Mas a necessidade de se ler Foucault. Michel Foucault. Quem mais vai perguntar aí? Já são 8h30. Rosângela. Eu queria só trazer essa passagem que você falou, né, da culpa, a angústia, que eu acho me fez lembrar um texto do DJ Vaio, que eu adoro, que é Os Dois Ódios, né, o Amódio. Sim. Sim. Onde ele fala desse ponto aí da culpa, né, que não promove nenhuma mudança de discurso com a consistência do outro. Quer dizer, se esse outro não sabe alguma coisa, né, essa tentativa de salvar esse outro, né? Porque ele quando espera a resposta do outro e o outro não responde, ele dá uma interpretação paranoica, né? Essa não resposta
porque não alcança que esse outro não existe, né? Ele não responde não por capricho, mas ali ele trabalha, eu não me lembro, eu li muito esse texto, mas ele trabalha isso também. Eu tenho ele aqui, está Trabalha. aqui, eu vou olhar. Eu sempre volto nele. Porque um tem que texto ver onde é maravilhoso. que Lacan, nos seminários, alguém que tem acesso a computador aí com facilidade, onde é que Lacan, nos seminários, vai retomar isso. Como Lacan também, ele escreve o Sofisma do Tempo Lógico e depois ele vai trabalhando. Até 1970 e pouco, o Sofisma dos Prisioneiros. E vai formalizando. Ele trabalha no seminário da ética. Mas também. depois ele avança no seminário 20, sei lá, que ele vai colocar no 1 mais A, ele vai reduzindo a questão matemática do sofisma, e esse da culpa e da angústia, ele trabalha em alguns seminários, ele retoma. Como também a questão dos ciúmes, do Santo Agostinho, ele retoma. Sim. Quer dizer, ele, nesse sentido, tem algo parecido com Freud, que pegava a pulsão e ia revendo, reformulando, trabalhando de uma outra maneira, né? Avançando na teoria. E a questão da resistência também, que, se eu não estou enganada, eu acho que foi o Hernani. Hernani, exatamente. Ele tem um Que ele artigo traz que ele alguma escreveu. coisa, um desdobramento aí desse significante, né? Abrindo para alguma coisa do novo. Wittgenstein pega o termo alemão que é citado, porque é o texto do Eric Ford. Esse é o termo. Não, esse é compulsão à repetição. Compulsão à repetição. Não, qual é o termo, a resistência é outro. É outro. Está aí nesse seminário que você pegou. Nazar, falta Reneza, tá? A Reneza está sem... Reneza? Reneza? Estou aqui. Reneza, Helene. Estou aqui. Tudo bem? Rapidinho. Boa noite. Cadê você? Não é pergunta, Tá, não. Estou aqui, Nazar. Ai, esse cabelo, que inveja, meu Deus do céu. Você sabe que minha neta pegou o meu cabelo? É uma inveja. Olha o meu, olha o que me resta. A minha neta aqui na sala, ela pegou uma massa que Tereza estava fazendo fisioterapia com a mão, é uma massa diferente da massa que criança brinca. Ela me fez um molde do nariz. E aí eu deixei e tal, dali a pouco ela coloca aqui em cima no cabelo. 3 horas com shampoo e álcool e arrancou o pouco que me restava. Arrancou tudo. Neto, sempre chega, aprontando. Vamos lá. Não, pergunta não, achei tão interessante. No finalzinho da sua fala, você disse: o sujeito vai para análise, trabalha, paga e sai com nada, né? Porque quem sai com alguma coisa, né? E se sai com nada, assim, eu falei, que coisa rica, né? É porque o sujeito, na verdade, sai com alguma coisa, né? E se com nada não é no vazio, né? Eu só queria pontuar isso. O Miller, num texto dele, no início da vida analítica dele, porque o Miller é um dos caras brilhante. E quando a gente esteve, logo após a morte do Lacan, num congresso na França, 81. que a gente fomos 1981. jantar na casa dele, daquela bonitona com os olhos verdes. Mulher dele. Não, aquela bonitona, fomos no outro dia na casa dela, um puta apartamento. Catherine Millot. Catherine Millot, a mulher mais linda do mundo. Ela e a Maria Bello, né? Maria Bello era linda. E quando fomos lá, o Miller nos disse: eu estou começando a atender agora. Estava começando, e foi engraçadíssimo, porque tinha um colega estudiosíssimo, Márcio, não sei o quê, em São Paulo, que foi pedir supervisão para o Lohan, e esse Márcio tinha uma experiência com a psicanálise de mais de 10, 15 anos. E o Lohan estava atendendo o primeiro caso aquele dia. Você vê a questão do sujeito exposto a saber. Mas há um texto, um livrinho
inicial de Beabá, do Millet, que ele vai falar essa história de que o analisando vai, trabalha e paga pelo seu próprio trabalho. Mas ele sai com nada, não é? E o fundamental é que ele saia com uma interrogação, com um mínimo de abertura para se questionar. Essa é a boa mercadoria que ele pode levar para casa, levar com ele próprio, no dia a dia, a cada passo, a cada momento, a cada pensar, não é? E ser pensado. Vamos ficar por aqui? Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Zé. Tchau, boa noite. Obrigada pelo elogio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.